dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Amém. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Porque o Senhor sempre fala ao nosso coração. Verdade. Ó, de novo e de novo. Amém. O Senhor está nos chamando. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó, o Senhor não desiste de nós. Verdade. Obrigado, Senhor, Amém. pelo teu amor incondicional. Verdade. Ó, que quer todos nós na tua presença. Sim. Senhor, perto de ti. Senhor Jesus, nesta noite nós queremos ouvir mais a tua palavra, sentir mais do teu amor, Senhor, Verdade. em nossos corações. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Tu és um Deus de amor e ama o homem incondicionalmente. Amém. Senhor Jesus, por isso seja com cada pessoa que deve tocar no amor do Senhor, ó, na realidade da tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Agradecer a presença do tio Ricardo. Sim. Veio nos visitar, né? Amém. É o tio, né? É tio. Amém. Estamos felizes em recebê-lo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje nós vamos desfrutar sobre esse tema: o que Jesus é e o que Ele tem para nos dar. Amém. Amém? O que Jesus é e o que Ele tem para nos dar. Então, são vários versículos, né? São vários versículos, mas aos poucos nós vamos desfrutando e os irmãos podem até mesmo, caso não dê tempo, podem dar continuidade, ou podem ler mais tarde sobre esses versículos que estão aí na tela. Essa mensagem, eu estava ruminando, né? A gente foi para Cipó a última semana e também no aumento diário nós estamos desfrutando bastante sobre a edificação da igreja. E dentro disso, dessa passagem que nós estamos desfrutando sobre a edificação da igreja, em Mateus capítulo 16, nós vamos pegar, o Senhor ele faz o início, né? No início, o Senhor ele faz uma pergunta aos discípulos. Mateus 16, a partir do versículo 13. E dentro dessa pergunta é que nós vamos desenvolver a mensagem de hoje. Mateus 16, a partir do versículo 13. Amém. Diz assim: Amém. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? 16. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele já andava com os discípulos, e ali, num certo momento, ele levou os discípulos para uma banda de Cesareia, diz que é um lugar um pouquinho mais alto, mais elevado, tirou ele daquela atmosfera religiosa lá em Jerusalém, e levou os discípulos, né? E lá em cima, lá nessa região, ele começou a perguntar aos discípulos o que as pessoas lá fora estavam falando sobre ele. O que é que as pessoas dizem a meu respeito? Elas dizem que eu sou quem? E aí os discípulos começaram a falar: olha, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, e outros estão dizendo que é Jeremias ou um dos profetas. Então algumas pessoas, quando viram Jesus fazendo, né, aquelas obras, eles não, realmente algumas pessoas perceberam que aquele homem era diferente. Então ele deve ser um dos profetas. Interessante que ele relata, né? Relata realmente um dos profetas, como se viesse com o espírito desse profeta anterior, né? Ou algumas pessoas podem dar brecha para entender essa questão da encarnação. Mas nada disso, irmãos. Aqui o Senhor Jesus, ele agora direcionou a pergunta para os discípulos. Sim,
essas pessoas que uma vez ou outra vêm ter comigo, elas falam isso sobre mim. Mas vocês que estão comigo todos os dias, vocês acham que eu sou quem? E aí, Pedro, ele tomou a palavra, né? E ele respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor Jesus. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Feliz é você, né? Você é abençoado, porque não foi carne nem sangue que revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. Então Jesus, ele era muito maior do que qualquer um desses profetas que deram para ele, né? Elias, João Batista, ou Jeremias, ou qualquer outro. Jesus era o Filho de Deus, Cristo, o Filho de Deus. Essa palavra Cristo, irmãos, não se refere simplesmente ao nome de Jesus, né? Mas o nome Cristo significa realmente ali ungido, aquela pessoa que veio para cumprir um plano estabelecido por Deus. Então, quando diz tu és o Cristo, não é simplesmente um nome bonito, porque dentro desse nome Cristo faz referência a todo um plano, a um processo que ele teria que passar. E, de fato, os judeus, eles esperavam o Messias, esperavam o Cristo, né? Mas eles esperavam Cristo como um rei terreno que viesse tomar o lugar de Herodes, o lugar de algum rei ali na época. Por isso que Herodes ficou com medo quando disseram: olha, o rei dos judeus, né? A criança está nascendo, mandou matar todas as crianças, porque ele pensava que o reino de Jesus era desse mundo, era dessa terra. Eles não compreenderam, né? Então Jesus estando aqui fazendo milagres, sinais, maravilhas, obras, e muitos deles ainda não reconheciam. Mas Deus revelou a Simão Barjonas, a Pedro, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa aqui na revelação é que o Senhor Jesus é o Cristo. É aquela pessoa que foi enviada por Deus, nasceu de Maria enquanto virgem, para que ali pudesse executar o plano do Senhor, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Então, o Senhor perguntou: quem vocês acham que eu sou? E aqui a resposta foi que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para os discípulos, isso poderia ser uma pergunta difícil, e para Pedro também, se não fosse a revelação do próprio Deus. Mas hoje, irmãos, para nós, né, nós temos aqui em nossas mãos a palavra do Senhor. E se uma pessoa começa a ler e a pedir revelação ao Senhor, Deus vai se revelar por meio da sua palavra. Amém. Então hoje Deus deixou aqui nas nossas mãos o nosso manual, a nossa regra de fé, e dentro da Bíblia tem tudo que nós precisamos, né, saber. Então, quando nós nos debruçamos e nós conseguimos ler, entender a palavra do Senhor, o Senhor vai falar conosco por meio da própria Bíblia. Verdade. Certo? Por meio da própria Bíblia. Amém. Então hoje na Bíblia nós vamos ver também um pouquinho. O Senhor Jesus disse: e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? O Senhor mesmo se revelou, e vamos ver algumas passagens no Evangelho de João. Ele mesmo, né? Algumas passagens João faz referência ao que ele é, em outras passagens ele mesmo diz o que ele é e também o que ele tem a nos dar. Vamos ver João capítulo 1. São muitos versículos. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 10: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. O versículo 14: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a primeira coisa que faz referência a Jesus é que ele era o Verbo, a palavra, né? E essa palavra já estava com Deus, né? Lá no princípio. Sim. Mostrando que ela era Deus. Amém. Então mostrando né, como o Senhor Jesus, né, sempre foi, desde o princípio, um com Deus. Aqui também já revela a Trindade. Então ele, como a palavra, né, ele também se fez carne e habitou e tabernaculou entre os homens. Aqui dentro desses versículos está contida a história do nascimento dele. Lá no início ele era a palavra, né? E tudo foi feito por meio dele, como diz no versículo 10, né? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Aí tem outro versículo em Hebreus, né? Que tudo foi feito por meio da palavra, né?
da palavra do Senhor, as coisas que não existiam passaram a existir. Sim. Quem é a palavra? É o próprio Senhor Jesus. Tudo foi feito, como diz o versículo 10, por meio dele, por meio dessa palavra. E também a palavra no sentido objetivo, escrita, né? A própria Bíblia diz que o Senhor falou às pessoas: examine as Escrituras, né? Para que você tenha vida eterna. E elas são elas mesmas que testificam, né, a meu respeito, a respeito de mim. Então, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, já tinha muitas referências sobre o Filho de Deus, sobre Jesus. Jesus é também o Cordeiro de Deus, lá no versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor Jesus também é o Cordeiro de Deus. Isso mostra a missão dele. Para que foi que Jesus veio à Terra? Porque Deus, né, nasceu em figura humana. Deus criou o ser humano e depois ele mesmo veio se colocar como um ser humano, como um de nós, e viveu as nossas dores, sofreu as nossas limitações. Então, realmente ali nós percebemos que amor grandioso, né? Ele passar por tudo isso, mesmo sendo Deus, ele se colocar no lugar da criatura. E quando Jesus veio, irmãos, ele veio em carne, né? Em carne, mas não pecou. Então ele veio em carne, não pecou, e como um cordeiro que precisaria ser sem defeito para que ele fosse sacrificado, o Senhor Jesus, né, foi dessa forma. Quando Pilatos examinou Jesus, foi que ele disse: eu não vejo nenhum defeito nesse homem. E a mulher também teve um sonho, disse: rapaz, não deixa com esse homem é justo. E ele disse assim: eu lavo as minhas mãos, eu estou inocente do sangue desse justo, porque esse cordeiro, ele era sem defeito. Então o Senhor Jesus foi a pessoa qualificada para morrer por toda a humanidade, porque só uma pessoa sem defeito poderia realmente dar o seu sangue em favor de todas as pessoas imperfeitas, com defeitos como nós, né? Então, assim como no Antigo Testamento as pessoas sacrificavam um animal, derramavam sangue do animal, esfolava, cortava o animal, queimava, derramava sangue, aspergia sangue ali, e aquele sangue servia para a remissão e redenção dos pecados, o Senhor Jesus derramou o seu sangue como cordeiro, e esse sangue foi derramado ali na cruz, botaram a lança, furaram o lado dele, jorrou sangue e água, tudo isso simbólico, né? Claro, aconteceu, derramou sangue e água, e em simbologia isso representa o sangue e a remissão dos nossos pecados, a água para nos dar vida. Então, um justo morreu pelos injustos, né? Uma pessoa sem pecado morreu pelos pecadores. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. Para que hoje nós não possamos viver mais sob o jugo de escravidão do pecado. Nós ainda somos seres humanos e todos nós temos o pecado em nossa carne, né? Por isso que chama carne mortal. Só quando o nosso corpo for transfigurado, o mortal se revestir de imortalidade, o corruptível de incorruptível, o pecado vai ser extinto. Mas hoje, nós temos dentro de nós, quando nós nascemos de novo, recebemos a vida de Deus, nós temos o Espírito Santo, a vida de Deus dentro de nós, e essa vida a carne, né, o pecado que está em nossa carne, agora ela precisa ser dominada, né, pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Você vai ganhar uma força, vai ter uma lei regendo no seu interior que vai te direcionar. Tudo isso agora vai depender da nossa personalidade. Nós temos o pecado em nossa carne, temos o Espírito Santo em nosso espírito humano, e nós temos a nossa alma que está no meio, nossa mente, vontade e emoção. Então a Bíblia diz: se sua mente pender, se inclinar para a carne, o resultado vai ser morte. Vai ser morte, né? Se sua mente se inclinar para o Espírito Santo, o resultado vai ser vida e paz. Como diz vida e paz, se inclinar para o Espírito Santo, se a mente inclinar para a carne, né, vai ser morte, né, em contraste com a vida. O contraste de paz seria confusão, né, tribulação, todas essas coisas. Então hoje nós podemos colocar os nossos pensamentos nas coisas de Deus, invocando o nome do Senhor Jesus, orando, nos entregando, para que o resultado seja vida e paz. Mas se a gente colocar nossa mente na carne, aí vai gerar morte, porque a mente posta na carne vai gerar, né, pecados, e depois dos pecados o resultado, o salário é a morte.
Senhor Jesus. Amém. Então Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar, né, o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ver também em João capítulo 2, irmãos. Nós não vamos ler, mas aqui ele traz o exemplo da festa de casamento em que Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para uma festa de casamento e ali nessa festa de casamento começaram a dar vinho às pessoas. E as pessoas bebendo vinho, o vinho estava até bom, né, que eles beberam, e chegou o momento que acabou o vinho. Acabou o vinho, é como se tivesse acabado a festa, né? Porque o vinho era o que estava dando alegria naquele momento para aquelas pessoas. Então acabou o vinho, aí todo mundo, eita meu Deus, acabou o vinho, e agora? Como é que a gente vai se alegrar, entre aspas, né? E aí, né, o Senhor Jesus, ele, nesse contexto aqui, ele fez o seu primeiro milagre. Ele mandou encher alguns potes de pedra com água, né? E para que essa água fosse transformada em vinho. Vamos localizar um versículo aqui? O versículo 9. Então, transformou a água em vinho, aí no versículo 9 diz assim, não, vou ler o versículo 8. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa, tirar a água que Jesus transformou em vinho. 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo, né? Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, agora serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora, Senhor Jesus. Amém. Então, o que é que quer dizer aqui, né? Quando tinha a festa de casamento, como as pessoas que chegavam no momento, estava todo mundo sano, né? Consciente, aí o noivo disse, olha, vamos dar primeiro o vinhozinho bom, para que eles experimentem, olha, rapaz, isso aqui é saboroso. Depois, quando eles forem bebendo, já estão ficando meio, né? meio tonto assim, meio tomado, não sabe mais contar, não sabe mais se equilibrar. Aí agora a gente dá um vinho inferior, que eles não vão nem notar. A gente dá um vinhozinho inferior e eles bebem até terminar a festa. Mas o noivo deu o vinho bom na concepção dele, acabou o vinho bom, e agora Jesus ele faz um milagre. Ele transforma águas em vinho. Amém. E mandou o mestre Sala provar. E quando o rapaz foi provar, disse, rapaz, a sua festa foi diferente. Em todas as festas que eu vou, assim, parafraseando, em todas as festas que eu vou, as pessoas dão primeiro o vinho bom e depois dão o vinho inferior. Aqui foi ao contrário, você deu o vinho inferior e agora está dando o melhor vinho, né? Porque ele não sabia que o vinho de Jesus é melhor e superior ao vinho desse mundo. Então, o que o Senhor Jesus tem para nos dar é esse vinho novo, né? É superior. Esse primeiro vinho da festa é o vinho do mundo. Para a carne, né? Momentaneamente pode ser até prazeroso, pode ser bom, pode trazer uma alegria passageira, né? Mas o final é dissolução. Por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, porque você não vai ficar mais bom das ideias, né? E vai perder o equilíbrio, muitas coisas, vai falar coisa que não deve, ou alguma coisa acontece. Mas o vinho do Senhor, ele é um vinho superior, e não é uma bebida física, é o próprio Senhor, é o Espírito Santo de Deus, é a vida de Deus dentro de nós, que nós experimentamos, e esse vinho é que nos traz uma alegria plena e verdadeira. Então, o vinho do mundo, como o Jonathan falou, ele acaba, chega um momento que acaba, você experimenta a água, aquilo está bom, está fluindo, está uma maravilha, mas ele não é eterno, vai chegar um momento que ele acaba. Eu lembro de uma peça de jovens, né, que até o irmão Luiz deu, já tem muitos anos, né, da laranja, né, ele pega uma laranja, muitos jovens, às vezes, aos olhos do inimigo, é como se fosse uma laranja, aquela laranja boa, inchada, toda cheia de vida, né, que você, amarelinha, deliciosa, e aí, essa laranja, às vezes, na mão do inimigo, o que é que ele faz? Ele começa a sugar. E as pessoas, os jovens estão achando que estão aproveitando, que vou naquilo ali, é balada, é festa, é curtição, um monte de coisa, mas na verdade o inimigo está sugando a energia dele, sugando a vida dele. Essa vida que era para ser aproveitada para Deus, está sendo desperdiçada. Até que chega um momento de tanto ser sugado, fica murcho,
e começa realmente a se sentir desprezado, isolado, né? E aí que ele vai perceber, perdeu as forças, às vezes acontecem incidentes ou acidentes, e, poxa, rapaz, ele vai, depois de uma certa idade, ele vai olhar lá para trás e vai fazer como aquele versículo de Eclesiastes, né? Ele vai olhar para os dias da sua mocidade, assim, olhando, voltando, né? Olhando para trás, olhando para os dias da minha mocidade, diz, não tenho prazer nenhum nesses dias que eu vivi no passado. Hoje, naquele tempo eu achava que estava aproveitando, hoje eu não tenho prazer nenhum daquilo que eu vivi. Então hoje, irmão, se nós já temos todo esse conteúdo, nós não precisamos experimentar como muitas pessoas que não têm visão, né? Porque é ilusão, é correr atrás do vento. Então o vinho do Senhor é muito melhor. Ele quer que nós experimentemos esse vinho. O Senhor é o nosso Salvador. Vamos ver João capítulo 3, o versículo 16 ao 18. Cada irmão pode ler o versículo, por favor. João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então, esse João capítulo 3,16, as pessoas dizem que é a Bíblia em resumo, né? Um resumo do Evangelho. E aqui ele traz o plano, o propósito de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja, irmãos, como aqui agora está abrangendo. Se você pegar o Antigo Testamento, a quem era que Deus expressava o seu amor? Era o povo de Israel. Vocês, né, sacerdócio santo, nação santa, eu escolhi vocês. Era o povo de Israel, né? Que era separado de todas as outras nações. Mas aqui, né, quando o Senhor Jesus veio, Deus realmente sempre teve no coração de amar a todas as pessoas. Deus quer todas as pessoas, mas nem todas as pessoas se voltam para Deus, querem Deus. Mas Deus quer todas, porque Ele é o Criador. E Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu o seu único Filho, né, para morrer por nós e para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então hoje a salvação está aberta para qualquer pessoa. Amém. Não é só para os brasileiros, mas é também até mesmo para os indianos, as pessoas que têm religiões, né, do budismo, do islamismo, do taoísmo, são tantas religiões que não tem nada a ver, mas se elas receberem a mensagem da salvação de Jesus, a porta está aberta também para elas. Sim. Porque Deus amou o mundo inteiro. Então, Jesus já cumpriu a sua obra. Todos já estão salvos? Não. Por quê? Porque precisa dar um passo adiante. A pessoa precisa aceitar, precisa querer e precisa viver isso. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Esse é um Deus de amor, né? Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias, que teve um momento que os discípulos foram, salvo engano, anunciar o Evangelho a uma cidade, a uma pessoa, e eles não receberam os discípulos. E os discípulos voltaram cheios de raiva, dizendo: mestre, não receberam a gente, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para matar eles, para eles verem, né, como o Senhor é poderoso? Aí o Senhor perguntou: de que espírito sois? De que espírito vocês são? Eu vim para salvar o mundo e não para condenar o mundo, né? Não para já dar sentença, né? Para exterminar. Como aqui está dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, irmãos, tem um porém. Esse versículo aqui já me leu. Quem nele crê não é condenado. Se você crê, não é condenado. Mas olha, mas o que não crê já está condenado. Quem não crê, por quê? Já tem a sentença. Se a pessoa crê, né, ela tem a vida eterna. Mas se a pessoa não crê, não vai ter chance. Não tem como haver salvação sem crer no Senhor Jesus, né? Não tem como. Então, a Bíblia é categórica e ela afirma: se uma pessoa não crê, a sentença dela já está dada, né? Porque ela não creu no Senhor Jesus. Então, não somos nós que estamos falando, nem a Bíblia. Quem não crê
no Senhor Jesus, não tem salvação para ela. Mas se crê, mesmo no final da vida, como o ladrão lá, né, que creu, um dos ladrões, né, que creu no Senhor Jesus, mestre, lembre de mim quando o Senhor estiver no seu reino. Ele creu, ele chamou, né, o Senhor Jesus, e Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo, né? Então, por quê? Porque ele acreditou naquele mestre, ele acreditou em Jesus, né? Ele sabia que Jesus é o Filho de Deus. Quando estiveres no teu reino, ó, no teu reino, e Jesus disse que ele estaria no paraíso. Então, se crê, a salvação. Agora, se não crê, a sentença já foi dada, está realmente condenado, né? Senhor Jesus. Amém. O Senhor também, ele tem água viva para nos dar. João capítulo 4, o versículo 13 ao 14. Cada quem pode ler um versículo. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. 13, né? 13 a 14. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Amém. Aquele, porém, Sim. que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Amém. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele, nosso Senhor Jesus, essa água é viva? Amém. Obrigado. Irmãos, quem beber dessa água tornará a ter sede, né? Vocês viram que, acho que o Clemente colocou um copo aqui, eu bebi e Givaldo percebeu que eu tornei a ter sede. Aí ele botou outro copo aqui, mais tarde eu volto a ter sede de novo, né? É verdade. Mas a água que o Senhor Jesus tem para nos dar é uma água que permanece dentro de nós. O que é essa água? Vamos ver o capítulo 7, o versículo 39. João 7, 39. No último dia da festa, o grande dia, na verdade, o versículo 37, né? João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do quê? Do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então essa água viva que Jesus falou, ele se referia ao Espírito. Então a pessoa que crê, que recebe, também tem a água viva, que é o Espírito Santo dentro dele. E esse Espírito Santo é que vai nos dar a saciedade, a satisfação, né? Uma vida plena e gozo com o Senhor Jesus, porque dentro do Espírito Santo realmente tem ali os elementos de Deus, é intensificado, tem uma vida de ressurreição. Então esse Espírito, uma vez que nós desfrutamos dele e nós deixamos que ele tenha liberdade no nosso ser, né? Nós sentimos a presença do Senhor, isso vai nos preencher por completo. Senhor Jesus, vai nos preencher por completo a tal ponto que nós não precisemos buscar do vinho do mundo e dessa água física representando também os prazeres do mundo, né? Como a gente leu lá no versículo de João 4, ali era a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava buscando preencher o vazio dentro dela com os maridos, com os relacionamentos. Casou, teve a primeira pessoa, o relacionamento, não satisfez, partiu para o segundo relacionamento, não satisfez também, partiu para o terceiro, para o quarto, né? Chegando no quinto, já ficando com o que não era nem dela. Quando diz você tem o que não é seu, é porque ela estava pulando o muro, né? E ali realmente complicado, e ali o Senhor disse que ela, isso não ia preencher ela, ela poderia ter 10 relacionamentos, né? Mas o vazio ia permanecer, porque essa água você bebe e torna a ter sede. Mas a água viva, que é o Espírito Santo de Deus, quando nós experimentamos isso e nós, né, sentimos a presença do Senhor, buscamos, nos envolvemos na presença de Jesus, somos apaixonados, conquistados por Ele, aí é para a vida eterna. Você nunca mais quer largar
essa vida. Você foi conquistado, você sabe da preciosidade, do amor do Senhor Jesus e como é bom, né, estar na presença dele. Então, essa é a água viva que faz com que nós não desejemos as coisas do mundo, nós não almejemos desfrutar dos prazeres do que o mundo tem a oferecer, porque o que Deus nos oferece é superior e é melhor, né, do que o mundo realmente tem disponível para nós, né? O vinho do Senhor é superior. Senhor Jesus. Então, irmãos, são muitas coisas que o Senhor é para nós. Então, ainda tem aqui, né? O Senhor Jesus é o pão vivo. Ele diz que é o pão vivo que desceu do céu, né? E nós precisamos nos alimentar dele, porque esse pão vivo é que nos supre a nossa fome, a nossa sede espiritual. É água e também é o pão vivo, né? Isso está em João 6,35. O Senhor Jesus é a luz do mundo, em João 8,12, mostrando que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar mais nas trevas. Andar nas trevas é andar perdido, uma vida na escuridão. Trevas é escuridão. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa que anda na escuridão, perdida, né? Realmente ali guiada ou pelo ser humano, ou até mesmo por influências, né, do inimigo, porque ela está na escuridão. E os filhos de Deus são da luz e não da escuridão. Então Jesus é a luz, e se nós seguirmos o Senhor Jesus, nós vamos andar na luz. Isso está em João 8, capítulo 12. Se alguém me segue, não vai andar nas trevas, mas vai ter, né, a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Se você seguir a luz do mundo, você vai ter a luz da vida no seu interior, né, iluminando a sua vida. O Senhor Jesus é o bom pastor, está em João 10, versículo 9 a 11, que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso mostra que Jesus cuida da gente, o Senhor se preocupa conosco, Ele cuida, né, das nossas necessidades. Eu sou, né, o Senhor é o meu bom pastor, né, e nada me faltará, né? Esse mesmo versículo, Jesus é o nosso pastor. o bom pastor e nada nos faltará. Eu sou o bom pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o pastor que supre as necessidades das ovelhas, né? Ele realmente cuida da gente a ponto de dar a vida pelas ovelhas. O Senhor é a ressurreição e a vida, está em João 11, 25, mesmo que morram, viverás. Então, por isso que ele diz, quando vocês aqui na terra, vocês sendo cristãos, não temam aquele que pode matar a carne. Ele só pode matar a carne um pouco, né? Então, você pode morrer fisicamente, mas o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Então, a vida também está nas mãos do Senhor e Ele tem o poder da ressurreição, como Ele ressuscitou Lázaro, né? E aquele que crê nele também vai ser, se chegar a morrer, vai ser ressuscitado para que um dia possa reinar e viver eternamente com o Senhor Jesus. Porque Ele tem esse poder de trazer à existência, né, o que não existe e ressuscitar. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, está em João 14,6. Ele disse, né, perguntaram a ele, Senhor, para onde nós vamos? Nos mostre o caminho para ir ao Pai, para chegar ao Pai. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo, né, nós encontramos no Senhor. Ele é o caminho para você ter acesso à presença do Pai. Ele é realmente a verdade, né? Tudo, Ele que é a verdade. Então, por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Senhor Jesus é quem nos liberta. Amém. E Ele é a vida, através do Espírito, para nos encher e nos preencher. E também o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Os galhos que precisam estar ligados, permanecendo nele, para receber essa vida dele. Amém. Então, irmãos, finalizando aqui, Jesus, Ele é o nosso eu sou. Tudo que nós precisamos, Ele está realmente para nos suprir. Tudo que nós precisamos dele, né? Não se refere também a tudo, a qualquer coisa que possa nos fazer mal ou que vai nos desviar da presença dele. Mas as necessidades espirituais para nos conduzir ao Pai, para nos levar para reinar, tudo isso, Senhor, realmente, essas riquezas espirituais estão disponíveis, né? Para nós crescermos, amadurecermos e sermos edificados como igreja, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. E eu complementando algumas coisas que o irmão falou, né? Aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que doou seu Filho, né? É verdade, Ele deu. Para nos salvar. Sim. Então, a gente sabemos, né? Que Jesus ele ama o pecador, mas Ele condena o pecado.
né? E só Ele mesmo que pôde fazer tudo o que Ele fez para nos salvar, para nós poder ter a salvação, né? Que meu irmão falou.